Aqui para mim tá só girando, girando. Não começou a gravar ainda, não é? No meu já tá aparecendo gravando. Ah, é? Bem, muito boa noite a todas, todos, todes, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Eu quero começar agradecendo ao evento, agradecer a organização da Semana Nacional da Consciência Negra, as estudantes, os estudantes que estão organizando esse evento. Nós, professores, participamos apenas como colaboradores. É um evento eminentemente feito, organizado por estudantes, o que muito nos alegra, né? Tem a ver com produção, com empoderamento, tem a ver com a disponibilidade em produzir conhecimento. Meu nome é Alexandre Fernandes, para quem não me conhece. O que eu pretendo tratar aqui com vocês hoje tem a ver com uma leitura, uma discussão do texto de J. Mombassa, tem a ver com esse livro, Não Vão Nos Matar Agora, e esse mesmo título do livro é o que dá o título ao evento, Não Vão Nos Matar Agora. Eu sou formado em letras, estou aqui na Bahia há mais de 20 anos, venho de São Paulo, de uma família bastante pobre, bastante popular. Eu venho da comunidade do Heliópolis, em São Paulo. Estou contando isso para dizer para vocês, de certo modo, do lugar que eu estou falando, do lugar que eu estou pensando esse texto. Do ponto de vista acadêmico, esse lugar tem a ver com mestrado em letras, doutorado em literatura, tem a ver com participar já há algum tempo como professor em mestrado e doutorado, discutindo a educação das relações ou para as relações étnico-raciais, né? E esse livro de Mombassa, da Mombassa, quando chegou às minhas mãos, evidentemente me chamou muita atenção. Já tinha lido há algum tempo material de J. Mombassa, inclusive tem textos aqui que estão disponíveis também na internet, estavam já antes, né? Primeiro esse livro foi lançado em Portugal e depois aqui no Brasil. E causou em mim um impacto, como tudo que Mombassa acaba produzindo, né? Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais dela. Quero destacar, por exemplo, a forma como essa capa foi organizada, né? Seja a própria proposta do título, Não Vão Nos Matar Agora, que eu vou também desdobrar daqui a pouquinho, sejam esses desenhos, né? Aquilo que está rabiscado, aquilo que está por baixo, aquilo que está por cima, né? Essa marcação semiótica dessa capa também nos chama atenção e tem a ver com as discussões que vão aparecendo aqui, né? Que são discussões que versam sobre dores, ferida, trauma, resistência, luta, reação, compromisso com um novo mundo, um outro mundo possível, né? Mas, enfim, inicialmente aí pensando a capa com vocês e agora o sumário do texto de J. Mombassa. Evidentemente, eu não vou dar conta aqui, como se fosse uma espécie de resenha, de todos os capítulos, mas vou tentar me aproximar o máximo possível das discussões colocadas aí. Coloquei o sumário para tentar chamar a atenção de vocês, né? Quem ainda não leu, não teve acesso, de repente pode se interessar pelo título e pode se sentir tocado a adquirir o livro, o que eu acho absolutamente importante. Mombassa começa com uma carta e termina também com uma carta, né? São o gênero textual carta, abrindo e fechando o texto. Na sequência, a gente tem textos que podemos chamar de ensaios, textos, são ensaios, alguns, por exemplo, tem um que fala do trauma, que é um ensaio bastante autobiográfico, né? O que seria o segundo, mas está como número 0 ali, né? O mundo é meu trauma.
E as discussões que Mombassa vai trazendo aqui me parecem absolutamente importantes, seja por conta das questões étnico-raciais, seja porque toca em sexualidades dissidentes, né? De algum modo se aproxima, por exemplo, da discussão de um autor, por exemplo, como Paul Preciado, né? Ali em O Nascimento de Urana, para quem estiver mais acostumado com a discussão de Preciado. Essa é J. Mombassa, também conhecida como Monstra Errática, como Katrina. Ela se utiliza de outros nomes que não apenas o nome J. Mombassa, exatamente para pensar esse processo de transição e também, me parece, para evitar ser dominada, para evitar ser deglutida pelo sistema dominante, pelas armadilhas da identidade, né? Na página 26 do livro Hora em Tela, Mombassa diz que tem um corpo monstruoso, né? Um corpo monstruoso de presença aberrante e desobediente de gênero. Marca, enfim, um outro modo de habitar e enfrentar o mundo, né? O corpo de J. Mombassa, porque ela, além de escritora, é uma performer, é uma artista, né? Fundamental, né? Uma ativista das questões étnico-raciais também. O corpo se projeta como um espaço epistêmico, um espaço de enfrentamento a uma sociedade branca, europeizada, judaico-cristã, dos homens de bem, né? Desde José de Alencar, pelo menos, aqui na literatura brasileira, mas, sobretudo, é um corpo que se posiciona contra as regras, as normas colocadas. E a palavra monstruoso aí em corpo não tem valor negativo necessariamente, né? Mas é um corpo que tenta se libertar ou se contrapor aos dispositivos dominantes atuais, né? Mombassa também se diz uma criatura incontornavelmente pessimista. Vocês vão me permitir que em alguns momentos eu vou parando a minha fala e vou lendo trecho, volto, falo, leio o trecho, para a gente ir pensando, e quero pedir também que vocês possam anotar as suas ideias, dúvidas, comentários, enfim, o que vocês acharem pertinente para a gente trocar uma ideia assim que eu terminar essa exposição. Por que eu trago a ideia de que Mombassa está se dizendo uma criatura incontornavelmente pessimista, né? Porque isso vai ficando muito evidente ao longo do texto. Então, Mombassa não está afim, por exemplo, de adiar o fim do mundo. Mombassa está afim de destruir o mundo tal qual a gente conhece. É essa a ideia mesmo. Mombassa não quer fazer pactos hipócritas, pactos ligeiros, rasteiros com o capital dominante, com o neoliberalismo, com a sociedade tal qual está, porque a sociedade como está, para Mombassa, não tem possibilidade de conserto algum, porque ela sempre projeta uma espécie de movimento espiralado de violência, movimento espiralado no qual os sujeitos subalternizados, né, aí detidamente mulheres, sujeitos sexo-dissidentes, pessoas não binárias, negros, negras, indígenas, enfim, os subalternizados historicamente, sempre ficam com o resto, são sempre agredidos. A gente que está percebendo o que está acontecendo com essa pandemia, com as questões, né, agora, por exemplo, a questão da inflação alta no nosso país, o desemprego, né? Minha mãe dizia uma frase que imagino que muitas mães devem ter dito para vocês, que a corda sempre estoura para o lado mais fraco, né? É exatamente essa imagem, exatamente essa ideia que fica muito evidente, né? Então, quando você corta a Bolsa Família, quem sofre mais são as mulheres. E que mulheres essas, né? Mulheres, negras, enfim, né? Quando a gente vê quem mais morre por Covid, quem mais é agredido, né? A gente sabe quais são os grupos, onde eles estão localizados, enfim. Mombassa está se dizendo, então,
incontornavelmente pessimista, porque não acredita num paliativo, num puxadinho, num jeitinho que a gente possa dar no mundo, no sistema tal qual a gente está instaurado, né, que a gente está vivendo. Na página 111, então, o trecho que eu gostaria de ler para vocês é o seguinte: a velocidade de atualização do colapso no presente imediato e sua ressonância com processos necropolíticos históricos fizeram de mim uma criatura incontornavelmente pessimista perante o futuro. Ser pessimista, no entanto, não significa desistir ou aceitar uma imagem fixa do apocalipse universal como destino último de toda forma de vida. Falo de um pessimismo vivo, capaz de refazer indefinidamente as próprias cartografias da catástrofe, com atenção aos deslocamentos de forças, aos reposicionamentos e coreografias do poder. Um pouquinho mais para frente, prossegue Mombassa. Para Lauren, está citando uma escritora, uma artista. Olhar o abismo do futuro e lidar com as realidades, por mais devastadoras que sejam, é determinante para a sobrevivência. Da mesma forma, gosto de perceber este tempo em sua crueldade e miséria, em sua crueza e seu desencanto, porque suspeito que não possamos simplesmente superá-lo ou transcendê-lo. Não se deixa para trás o que está por todo lado, mas também não se pode aceitar que o que está por todo lado estará para sempre aqui. Se o futuro está para ser moldado e o presente é colapso, esgotar o que existe é a condição de abertura dos portões do impossível. Esgotar o que existe é se contrapor ao capitalismo, né, se contrapor ao neoliberalismo, à sociedade do patriarcado, aos privilégios da branquitude, é esgarçar e, de certo modo, dinamitar a sociedade tal qual a gente conhece. Quando diz isso, como eu estou dizendo, algumas pessoas poderiam pensar, mas Alexandre, isso é uma violência, isso é uma agressão, né? Precisamos lembrar que violência é a galera tendo que assaltar caminhão de lixo, violência é o que acontece nas filas dos hospitais, violência são os bancos lucrando bilhões a cada 3 meses, né? Violência é o que as multinacionais fazem, violência é Brumadinho, violência são as queimadas, violência é ter um governo protofascista, ditatorial, dizendo que o Enem é uma palhaçada. Violência é o que está instituído na sociedade contemporânea. Violência é termos um país, um dos países que mais mata pessoas, mulheres, por arma de fogo, um dos países que mais mata mulheres trans, pessoas trans, né? Isso é que é violência. E pensar em torno de como é que a gente desconstrói esse sistema que produz uma série de ficções, como diz J. Mombassa, né? Uma série de mentiras. Hoje eu estava brincando com um amigo, professor da UESC, e dizendo, venderam uma mentira para nós que a gente ia fazer mestrado, doutorado, depois ia ficar de boa, tranquilo, ganhar muito dinheiro, descansar, tudo conversa fiada, né? Nunca trabalhei tanto quanto estou trabalhando agora, né? Evidentemente não é aquele trabalho pesado e tal, entendo os privilégios de ser um professor branco, do IFBA, etc, etc., né? Mas há que se repensar o que a gente está chamando de violência. E aí, nos próximos 2 slides, esse e o próximo slide, eu trago algumas chaves do que os leitores poderão encontrar nesse livro de J. Mombassa, cujo título é Não Vão Nos Matar Agora. Então, o que você vai encontrar ali? Você vai encontrar um discurso que rompe com os regimes dominantes. Você vai encontrar um texto que busca desautorizar o sistema como a gente vive, chamando-o de ficções, né? Vai questionar essas ficções, os discursos que foram vendidos para nós desde sempre, vai dizer, olha, estamos presos a uma circularidade do poder, é o que Mombassa vai chamar de espiral distópica porque a gente não consegue viver uma utopia, a gente vive uma distopia, né? Tudo tão agressivo e violento e fora da casinha, que é uma espiral distópica de controle do sistema dominante sobre os corpos, as corpas, sobre as pessoas, rumo a mais controle ainda.
Então, é como se estivéssemos constantemente numa sociedade de maior controle, né? Biopoder, necropoder, arquivopoder, arquivobiopoder sobre as mentalidades, sobre os corpos. Daí que Mombassa vai dizer, olha, não se trata aqui de querer prolongar a vida, porque eu não quero prolongar a vida a qualquer custo. Não é qualquer tipo de vida. Não é uma vida zumbi, não é uma vida fraca, não é uma vida sem criatividade, é uma vida que goza. Goza no sentido lacaniano da palavra, goza no sentido profundo da palavra, goza no sentido de ter possibilidades de criatividade, de exercício de vida. Então, também não quer dizer que Mombassa está dizendo para nós vamos nos dinamitar e morrer, suicidar. Não se trata disso. Mas se trata de esse tipo de vida que a gente adoece um pouquinho, o médico dá um remedinho para você voltar para o trabalho, continuar produzindo na seara do capitalismo, essa vida pobre, sem efeito, Mombassa está dizendo que não se interessa por ela. Então, nem uma vida a qualquer custo e nem uma vida qualquer. Nesse livro vocês vão encontrar uma proliferação de narrativas, né? São outros discursos aparecendo para que a gente possa pensar criticamente a sociedade na qual a gente está vivendo. São narrativas que vão falar do terror que a gente vive diariamente e sugestões, formas, modos de tentar ultrapassar. Apesar de que Mombassa vai dizer, olha, aqui não se trata de uma receita de bolo, tá? Não esperemos isso. Não tem aqui respostas prontas e acabadas. Mombassa diz, é preciso ler o futuro. Agora, esse futuro que Mombassa está pensando, tal qual na citação que eu trouxe agora há pouco, não é um futuro que tem a ver com presente, passado, futuro. Não é algo linear, lógico, causal, não é o futuro da modernidade, não é o futuro que dizia para nós a partir da ciência, bastava desenvolver, né, o iluminismo, a ciência, e todo mundo conseguiria ter as benesses dessa ciência. Mombassa diz, olha, é preciso rasurar essa linearidade, esgotar isso que existe, foi o que a gente acabou de ver agora, né, de ler agora na citação, e isso Mombassa está chamando de ler o futuro, ok? Mombassa também ajuda a gente a pensar o seguinte, e marcar, né, a cisgeneridade, os corpos cisgêneros, marcar a branquitude como formas de extorsão ontológica. Traduzindo, o que é isso? O homem branco cisgênero, né, hétero, cis, esse homem branco arrogou para si, historicamente, o lugar do ser. Então, se ele é aquele que é, o outro é o que não é. Se o homem branco, cis, europeu, classe média alta, judaico-cristão, ocidental, se esse homem é aquele que é o civilizado, logo o outro não é civilizado. Mombassa está dizendo para nós, não vamos aqui ficar tentando buscar agora um ser para o negro, um ser para o indígena, não se trata dessa disputa, mas se trata de marcar que houve uma apropriação indevida pelo discurso da branquitude, da cisgeneridade, porque extorquiram para si, como se arrogaram para si, claro, na sua visão arrogante, né, agressiva, violenta, a condição de ser, enquanto o outro não é. Se a gente pensar, por exemplo, os textos de invasão do Brasil, que dão conta dos povos indígenas, falava de um povo sem lei, sem rei, sem nação, sem pátria, de um povo que podia ser dominado, não eram animais, mas também não eram humanos. Os textos do século XVI, XVII davam conta disso. Mombassa está se levantando contra esse tipo de atitude. É um texto contra biopatrulhas. Se a gente pensar na ideia de biopoder do Michel Foucault, bio é vida. Biopoder, o Foucault vai dizer, olha, a sociedade controla a vida na gente, né? Então, quantos filhos você vai ter, que tipo de vida você vai ter, se você morre, se você nasce, né? O biopoder é uma forma de extrair de nós a possibilidade do poder. Mombassa vai dizer mais, olha, o que nós estamos vivendo são biopolícias, são biopatrulhas.
É como se nós estivéssemos constantemente investigados, constantemente sob holofotes. Ah, Alexandre, eu não me sinto investigada. Ah, legal. Resolve levantar bandeira contra o sistema dominante para tu ver o que acontece contigo. Quem não lembra dos professores perseguidos no início do governo que nós temos agora, né? As pessoas utilizando uma legislação da época da ditadura civil, militar, religiosa, judaico-cristã, né? Eu gosto de falar assim para a gente não achar que é só ditadura militar. Utilizando uma legislação daquele momento para atacar as pessoas, né? Bom, então é um livro, é um texto que se levanta contra as biopatrulhas, que questiona a masculinidade compulsória. O que é a masculinidade compulsória? Quando o médico bate lá na bundinha do neném, aí diz assim, é um menino, ou é uma menina. Na cabeça da mamãe, toda uma imagem, uma ideia de futuro se levanta, e a mamãe acha que se for uma menina, o papai vai levar até a igreja, entregar na mão do marido. Se for um menino, esse menino vai casar com uma menina. É como se houvesse apenas uma possibilidade, né? Se você tem pepininho, se você tem mexeriquinha, o que é que você vai ser lá na sua vida, lá na frente? E é compulsório porque ninguém pergunta para nós. É compulsório porque é obrigatório. É compulsório porque se você tiver desejos, se você tiver uma performatividade de corpo, de existência, de gênero, que contraria a masculinidade compulsória, muito provavelmente você vai ser agredido, vai ser agredida. Mombassa chama de masculinidade compulsória o projeto arbitrário de inscrição do fundamentalismo cisgênero. Mombassa chama esses sujeitos de fundamentalistas, sobre os corpos, as corpas. Tem a ver com um projeto moderno, colonial, racial. Repare que essas coisas não se separam. A modernidade, a colonialidade, né, desde o processo de invasão até hoje, e a ideia de raça. Isso não se separa das questões de masculinidade compulsória para J. Mombassa, o que eu absolutamente acompanho. Mas Mombassa também nos convida a reimaginar o mundo. Reimaginar o mundo, volto a dizer, não é fazer um puxadinho. Ah, não, Alexandre, então vamos fazer um Bolsa Família de 1.000 conto. 400 tá pouco? Vamos fazer 1.000. Não se trata disso. Se trata de uma utopia de um outro mundo possível. E a gente sabe como a palavra utopia, né? Você quer agredir alguém, chama a pessoa de utópico. Fulano, você é utópico, né? Porque a ideia é que ninguém possa sonhar com outra coisa que não seja ainda mais capitalismo. E o que o capitalismo tem produzido ao longo do tempo, e já sabemos, né, gente, desde pelo menos 1929, 1930, que o crash nos Estados Unidos, até 2008, né, e o planeta, o globo ainda não se recuperou do que aconteceu em 2008, os caras continuam arrogantemente dizendo para nós, não, nós economistas é que sabemos o que a gente vai fazer do mundo. Não sabem nada, estão perdidos e preocupados, ocupados com lucro e mais lucro e produções de violência. Mombassa, então, já que tem violência, tem um texto na página 79 em que Mombassa vai dizer: precisamos começar a fazer uma redistribuição desobediente de gênero e anticolonial da violência. Ou seja, já que eles agem com violência, vamos também agir com violência. E aí cada qual sabe até onde vai, né, qual o passo que pode dar nisso que a gente está chamando de violência. Violência vem de violar, e romper qualquer coisa já é uma violência, né? Mombassa dá algumas dicas. Uma delas precisamos começar a nomear a norma. Nomear o discurso da cisgeneridade, da branquitude, falar dessa extorsão ontológica. Precisamos produzir demandas práticas, né? Disputar espaços de poder para uma outra sociedade, não apenas para manter o que está aí, né? E um projeto de justiça social, é essa a ideia. Na página 79, rapidamente eu vou aqui, diz o seguinte, Mombassa: é fundamental que abandonemos a posição de vítima, mesmo quando o Estado, a polícia, o branco e o homem cis tem historicamente demonstrado sua incapacidade de abandonar a posição de agressor. Não há saída senão aceitar de uma vez por todas que fomos inscritas numa guerra aberta contra a nossa existência, e a única forma de sobreviver a ela é lutar ativamente pela vida. Ah, Alexandre, então quer dizer que a ideia é responder com violência? Vamos pensar um pouquinho.
esses corpos negros, esses sujeitos, subjetividades negras, sujeitos negros, mulheres, LGBTs, né, dissidentes de gênero e tal, quando eles agem com violência, eles estão reagindo à violência que já está posta numa sociedade excludente, binária, patriarcal, misógina, ou é uma violência gratuita? Em que aspecto que eles não estão respondendo à violência que já está presente na nossa sociedade, ok? Esse é um tema delicado e que a gente pode aprofundar um pouquinho mais para frente. Mombassa vai dizer o seguinte, esse livro aqui não vai trazer respostas, como eu disse agora há pouco, mas ele quer ser uma barricada contra a violência instaurada contra os sujeitos que eu já pontuei aqui agora. E é uma barricada porque não é um livro no sentido de uma bíblia, não é um biblos, o livro, que vai responder, que vai trazer a salvação. Mombassa diz, não há salvação possível. O que nós vamos produzir é uma barricada contra o sistema dominante. Na página 83, eu recortei o seguinte trecho. Não há solução. A redistribuição da violência não é capaz de parar a máquina mortífera que são as polícias, as masculinidades tóxicas e todas as ficções de poder. É apenas uma das muitas maneiras de lidar com o problema, sem neutralizá-lo. A redistribuição da violência não é capaz de vingar as mortes, redimir os sofrimentos, virar o jogo e mudar o mundo. Não há salvação. Isso aqui é uma barricada. Não é uma Bíblia. Redistribuição de violência tem a ver com marcar o não marcado, como falamos agora há pouco. Violência dá forma ao conforto ontológico, porque o sujeito branco, se ele não for marcado, o privilégio, a europeidade, né, o discurso do Ocidente, se ele não for marcado, ele fica num conforto, numa tranquilidade ontológica, como o ser, como o humano, e o restante como não humano, né? E todas as implicações epistemológicas, financeiras, econômicas, etc., de saúde, que advém desse conforto ontológico, talvez para recuperar uma ideia da Conceição Evaristo, né? Esse conforto ontológico é exatamente o sujeito branco na casa grande dormindo. Aí é preciso cantar uma outra cantiga para ele. Cantar uma cantiga que não embale o sonho de ninar do branco, da cisgeneridade, do status quo. Ó, gente, outro detalhe, tá? Quando eu falo branco aqui, imagino que, eu não estou mais vendo vocês, imagino que tenha pessoas brancas aqui no nosso curso, ou quando forem outras pessoas ouvirem, eu pretendo colocar no meu grupo, no Geopoc, esse vídeo. Não se trata de algo pessoal, tá, gente? Se trata da gente pensar como a branquitude, como a branquidade produziu um discurso que arrogou para si a centralidade. Então, demover privilégios é fundamental, né? E marcar isso que anteriormente não estava anotado, não estava marcado. Mombassa nos convida a uma imaginação radical contra qualquer possibilidade de buscar novamente o ser. É por isso que Mombassa não vai falar de identidade, né? Não vai falar de coisas fixas, bem marcadas. Alexandre, então Mombassa não questiona as questões de raça, de gênero. Pelo contrário, óbvio que Mombassa faz isso. Mas ela sabe que é preciso questionar isso, inclusive os desejos que arrogam para si a centralidade. Mombassa nos ajuda a pensar que a violência colonial está aí, sempre esteve, ela prossegue e está em todos os cantos do planeta. Ela conta para nós, por exemplo, que foi morar um tempo em Portugal, de certo modo fugindo do Brasil. E quando ela olha para Portugal, analisa aquele espaço, vê violências contra corpos dissidentes, contra sujeitos negros, acontecendo ali também, não é? De modo que ela ajuda a gente a pensar, essa violência colonial não deixa ninguém a salvo, não deixa canto nenhum do planeta a salvo, porque a forma como o planeta, a sociedade, isso que a gente chama de humanidade, civilização foi construída, guarda lugares de violência, que poderíamos chamar de violência colonial. Aqui no Brasil, por exemplo, Mombassa nos lembra do que aconteceu com João Alberto Silveira Freitas no Carrefour.
rede de comércio que, aliás, fatura milhões de dólares por ano. Ou o que aconteceu com Bruno Condé em Lisboa. Para ficar apenas em 2 exemplos, mas quem aqui é de movimento social, quem estuda questões étnico-raciais, indígenas, etc., ou ainda quem não estuda, mas assiste jornais ventilados, coisas bacanas, sabe das violências diuturnas que ocorrem no nosso país. Mombasa diz para nós, onde há nação, há brutalidade. E onde há brutalidade, nós somos o alvo. Quem? Os corpos negros, os sujeitos que se desviam da masculinidade compulsória, né? Porque a ideia de nação, ela arroga para si determinados pressupostos. E dentre eles tem a ver, de novo, com a masculinidade, tem a ver com um determinado lugar. Bom, tem um trecho do livro cujo título é Na Quebra Juntas. Quando eu me deparei com esse... Eu vou chamar de capítulo, tá, pessoal? Ou sessão, para ficar mais fácil. Quando eu cheguei nessa parte, nessa sessão do livro, eu li Na Quebra e pensei, na quebra, na quebrada. Mombasa deve brincar com isso, né? Para além do Na Quebrada, pensando nos sujeitos das comunidades, né, subalternizados e tal, Mombasa também está dizendo para nós que os corpos negros, os corpos dissidentes, são corpos historicamente quebrados, historicamente destruídos. Ora, se a plenitude ontológica tem a ver com o sujeito branco, como nós já marcamos aqui, branco, europeu, etc., etc., o que sobra para esse outro sujeito são corpos desjuntos, são corpos agredidos, são corpos matáveis, corpos abjetos. Na página 23, questiona Mombasa. Aliás, é um livro que traz várias perguntas que nos causam incômodo. Quem se aproximar da leitura desse texto, muito provavelmente não sairá dele como entrou. Na página 23, diz o seguinte, J. Mombasa, para nós. Diz o seguinte: não é na plenitude ontológica, mas na multidão de estilhaços que se produz a possibilidade de um outro modo de existência em conjunto? Para falar sobre a quebra, é preciso imediatamente escapar de estruturas lógicas que oposicionam indivíduo e coletividade, independente de que tendência essas estruturas demonstrem. Não é sobre quebrar a lógica neoliberal do individualismo rumo a um mergulho no comum que eu vim falar aqui. Tampouco é sobre afirmar essa lógica. Trata-se, mais bem, do reconhecimento de uma posição sempre já aquém do individual, porque desmontada por efeito de violências sistêmicas desindividualizantes, e de uma coletividade sempre já aquém do comum, porque inassimilável do ponto de vista das lógicas coletivas generalizantes. Mombasa está dizendo para nós que sujeitos subalternizados, individualizados, precisam ter muito cuidado com o discurso neoliberal, o discurso liberal também, do indivíduo. Por exemplo, Margaret Thatcher dizia, não tem sociedade, só tem indivíduo. Mombasa está questionando indiretamente a Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, perguntando o seguinte: como falar em indivíduo para corpos, para mentalidades destruídas historicamente, diariamente agredidas? O que sobra já que esses sujeitos, esses corpos, foram quebrados, violentados, o que sobra é pensar em outro modo de existência, mas em conjunto, não dentro da seara do quem tiver as garras maiores que suba na parede, do competitivismo, que caminha também para a chamada meritocracia neoliberal, né? E já sabemos como é que ela funciona, né? Essa meritocracia. Enfim, na página 26, avança um pouquinho Mombasa. Então, olha a história do meu nome, deste corpo, dos gêneros que por ele passam, e me perco no exercício poético e político de dar conta da quebra que me atravessa, desmonta e paradoxalmente viabiliza. Essa mesma quebra que desconstrói,
que nega uma ontologia para os corpos negros, etc., etc., ao mesmo tempo, para Mombasa, paradoxalmente, portanto, viabiliza existências, produz outra forma de ser e de existir. Eu disse para vocês que Mombasa vai contar para nós acerca das ficções que foram nos falando desde pequeno, né? Em relação ao Brasil, por exemplo, a gente foi ensinado a que nós seríamos um povo cordial, pós-racial. Mombasa vai dizer, é possível pensar numa sociedade que ainda não seja escravocrata no nosso país hoje, quando a gente olha, por exemplo, as divisões geográficas, onde os sujeitos estão, onde eles estão trabalhando. Gente, aqui em Porto Seguro, por exemplo, basta você chegar num desses mercados mais riquinhos da cidade, por assim dizer, né, onde os sujeitos, as sujeitas de classe média vão, e você olhar onde estão os sujeitos, né? Quem é que ensacola o produto, ensaca o produto? Quem é que está no caixa? Quem é que está na segurança? E aí você olhar outras coisas também. Quem é que é o dono? Onde os filhos do dono estudam? Sabe? A gente começa a perceber que esse mundo pós-racial no Brasil é uma utopia. Pelo contrário, a gente continua vivendo um Brasil racista, né? Um Brasil que, mais ainda, Mombasa diz, não é só racista, não. Tem uma distopia. Chega a ser irreal a violência produzida. Anti-negros, anti-indígenas, anticorpos dissidentes, né? Nesse sentido, há uma ficção para Mombasa colonizada e recolonial, sendo tramada, sendo traçada no nosso país diariamente. É um país submisso ao imperialismo, né? Um país que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos, e é um país imperialista, porque é um país também agressivo com outros povos, com outros países da América Latina, né? Ou do continente africano. O Brasil também pode ser lido como lugar em que o sujeito branco tem historicamente a hegemonia do lugar de fala. Daqui a pouquinho eu vou chegar no lugar de fala, vou pensar um pouco mais isso com vocês. Mas Mombasa está dizendo para nós, e é óbvio, né, gente, que como diria José Saramago, quem tiver olhos de ver, que veja. Quando a gente olha para a forma como a nossa sociedade está organizada, né, é esse branco descendente de senhores de escravos, né, de escravizados, melhor dizendo, esse branco colonial, que ainda tem a hegemonia, né? É ele quem fala, é ele que, entre aspas, permite ou não permite, bota interdição em determinadas falas. Eu disse que ia pensar um pouquinho com vocês essa categoria lugar de fala. Então tem um texto especial aqui para quem for estudar, né, se aprofundar em lugar de fala. Mombasa está respondendo algumas críticas ao conceito de lugar de fala. Uma das críticas colocadas ao conceito de lugar de fala é que, assim, agora os sujeitos negros, os sujeitos gays querem impedir os outros, não gays, né, não negros, etc., né, brancos e tal, querem nos impedir de falar. É como se o lugar de fala fosse para esses sujeitos um lugar de cala, né? Aí Mombasa vai dizer, olha, na verdade não. O que está acontecendo no lugar de fala é que falar virou uma arena de disputa, virou uma arena de jogo, virou uma arena de embate, em que a gente não quer mais que vocês fiquem falando por nós e a gente quer produzir a nossa própria fala. Não somos nós, e Mombasa diz mais, não somos nós, sujeitos negros, trans, etc., que proibimos a fala de vocês. São vocês que anteriormente, sempre e ainda hoje, continuam impedindo a nossa fala. Quem faz isso são vocês, não somos nós, ok? Bom, lugar de fala, então, é um conceito que foi dito pelo discurso branco, que seria uma polícia, né, da autorização dos sujeitos negros, né? Quando, na verdade, quem faz isso, historicamente, é quem domina o poder, né? O grupo hegemônico. Lugar de fala é uma ferramenta que atinge de frente
o regime de verdade. E isso não é pouca coisa, porque começa a questionar de onde vem o seu discurso, quem é você, por que você está falando isso, quais são os seus interesses, qual o seu lugar de fala. Né? E quando o lugar de fala pergunta isso para a branquitude, para a branquidade, marca no discurso dele os seus interesses, marca no discurso dele a sua ideologia. O lugar de fala branco não poderá mais dizer que ele é universal, porque agora ele está marcado como um dos lugares de fala possíveis, tanto quanto qualquer outro, e não mais como aquele que historicamente detinha a verdade, ou pelo menos um regime de verdade. Né? É uma ferramenta, então, que vai na contramão do universalismo, da universalidade. Quando a gente ouve essa palavra universalismo, universalidade, fica parecendo que universal é aquilo que é para todo mundo, mas não nos enganemos. Universal é branco, europeu, cisgênero, judaico-cristão, homem de bem, percebe? Né? Classe média alta. É isso que historicamente arrogou para si a universalidade. Né? Lugar de fala, então, rompe com os regimes de autorizações. Agora o movimento negro está dizendo, né? Não agora, sempre disse, mas pensando o conceito de lugar de fala. Com lugar de fala, esses sujeitos dizem assim, a gente não tem que pedir autorização para vocês para falar nada não, né? Porque não precisa ficar tomando a bênção de vocês. Os regimes de verdade, como eu estava dizendo, é importante que a gente se debruce sobre eles, porque eles determinam as condições ontológicas de ser, né? E epistemológicas. Então, o regime de verdade, ele não é apenas estabelecer o que é uma verdade, mas quem é capaz de produzir o regime de verdade é aquele que é o ser. Quem é capaz de produzir o regime de verdade é aquele que detém os caminhos da ciência, do conhecimento. Então, quem não produz regime de verdade é aquele que não é aquele que não sabe, é aquele que desconhece, é aquele que não consegue dizer de si. Percebe? Daí pensar em regimes de verdade nessa chave com J. Mombassa me parece fundamental. Lugar de fala dá a ler a desigualdade. Como historicamente esses sujeitos estiveram em lugares diferentes. Né? Lugar de fala, então, marca e situa o branco. De que lugar está falando, com que interesses, com que desejos, por aí vai. Tem um outro capítulo, uma outra sessão, cujo título é A Coisa Tá Branca. Mombassa é uma artista, como eu disse para vocês agora há pouco, e ela vai dizer o seguinte, mesmo na Europa, Alemanha, Portugal, etc., você tem espaços para pessoas de outros países, sujeitos negros, trans, etc., etc. Mas esses espaços normalmente são abertos pelos brancos que continuam detentores do poder. Não é um espaço que altera o status quo. É como se eu desse com uma mão e tirasse com a outra, ok? Quando ela diz a coisa tá branca, é porque a sociedade branca encontrou formas de... Tudo bem, a gente tem que ter no Roda Viva, quando chega novembro, uma entrevista com Zezé Mota, colocar vários entrevistadores negros, porque senão a gente vai ser chamado de racista e tal, mas não vamos alterar a sociedade do jeito que está. Deixa as coisas mais ou menos aí, ó, organizadinho para a gente continuar bem rico e, enfim, né, mandando nos outros e toda a violência que a gente já sabe. Nesse capítulo, Mombassa nos ajuda a reconhecer que as assimetrias, ou seja, as diferenças, as desigualdades, não são uma falha da sociedade. Então, basta você consertar a sociedade. Pelo contrário, a desigualdade, por isso que Mombassa está dizendo para nós, ó, não se trata de um puxadinho, uma lei, né, resolver essa sociedade. Porque essa sociedade, tal qual está aí, ela gera a assimetria. Ela só está aí porque a assimetria existe. Percebe? Então, para que a sociedade tal qual nós conhecemos prossiga,
É preciso ter morte, é preciso ter a polícia que nós temos, é preciso ter a desigualdade de gênero, a desigualdade financeira, etc, etc. A sociedade tal qual a gente está, não é uma... A desigualdade nela não é uma falha do sistema, é um projeto. É para não dar certo. Ela gesta isso. É exatamente o que Mombasa está dizendo para nós. Subalternidade não se resolve, portanto, com ajustes pontuais, né? Jogando aí uma farelinha, né? Dando um jeitinho. Para Mombasa, é preciso abolir qualquer possibilidade de pensamento binário, de jogos binários. Por exemplo, a subalternidade e a dominância. Porque se tem o subalterno, é porque alguém está dominando. Como é que você vai romper com a subalternidade? Quando você não tiver quem domina. Ok? Você não vai simplesmente invertendo os opostos. Não é disso que se trata. Portanto, reposicionar os corpos, subjetividades e vidas fora dessa lógica excludente, fora dessa lógica binária. Abolir a lógica de privilégios e reprodução de desigualdades. É preciso pensar que nós temos um sistema desigual de produção de recursos. Volto a dizer, não é uma falha, é uma instituição, é de propósito, é de caso pensado. É preciso também rasurar e questionar as alianças brancas. Mombasa, volto a dizer, não se trata do indivíduo branco, hein? Mombasa sabe que a luta não é contra brancos, é contra o racismo, ok? A luta não é contra brancos, é contra a violência produzida pela sociedade patriarcal racista. Daí que alianças brancas são bem-vindas. Agora, é preciso questionar também essas alianças. Muitas vezes essas alianças são oportunistas. O sujeito está ali apenas para ganhar um pouquinho mais, ou para não perder em absoluto o seu terreno, né? Quando é que nós, brancos, dentro dos nossos privilégios, continuamos perpetuando o nosso lugar de fala, enquanto brancos, enquanto sujeitos universais? Mombasa pergunta para nós brancos, qual a minha responsabilidade, branco, com a produção e reprodução da ferida colonial? Tem uma ferida, tem um trauma colonial em voga na nossa sociedade. Aí uma vez um aluno me falou assim, professor, eu não tenho nada a ver com isso. Meus pais não foram escravocratas, isso já foi no século não sei o quê. Professor, eu não tenho nada a ver com isso. Na cabeça dele, a responsabilidade é apenas aquela daqueles sujeitos e ficou detida há um tempo. Mombasa está... que é uma leitura absolutamente interessante, perguntando para nós, o que a gente tem feito? O que nós, brancos, temos feito para demover o nosso privilégio e para construir uma sociedade antirracista? Uma outra sociedade, não essa que está colocada aí para nós. Na página 40, diz o seguinte, Mombasa. Dessa forma, as narrativas benevolentes da Aliança Branca, formuladas como dar espaço... Quantas vezes nós brancos não falamos isso, né? A fulano vai dar voz a Beltrano, vai dar um espaço. Formuladas como dar espaço, dar visibilidade, dar voz, todas elas predicadas no desejo normativo de ajustar o mundo social, têm como limite mais evidente a incapacidade dessas mesmas narrativas em incorporar a dimensão negativa desse trabalho, ou seja, perder espaço, perder visibilidade, perder voz. Por isso, a ideia de lugar de fala talvez agrida os sujeitos brancos, porque, no fundo, a gente não está afim de perder visibilidade, a gente não está afim de perder o palco, a gente não está afim de perder o poder, de perder a voz, né? Dar espaço ao outro desde que eu não perca o meu. E mais ainda, que eu continue ganhando. É isso que Mombasa está questionando, dizendo, olha,
aí não dá para mim, né? Mombassa dizendo para nós. Esse livro, então, tem a ideia de contribuir para a composição de estratégias coletivas e não individuais, de resistência, luta e contraposição. Repare, viu, pessoal? Eu tenho dito, quando eu faço esse tipo de fala, entendo a ideia da resistência, mas não é para movimento negro, gay, indígena, etc., resistir só, não. É para resistir, lutar, contra-atacar, dividir de outro modo a violência que está mal dividida, se contrapor aos modos nefastos de atualização da violência distópica. Contra quem? Negros, indígenas, trans, sujeitos desobedientes das marcas ditas tradicionais de gênero. É um convite para a reconstrução de outras ficções, quais sejam potencializadoras de outras existências, outras corporalidades, outra coletividade e luta, que interajam de forma densa e concreta com o real. Junto com Karl Marx, Mombassa está perguntando que horas são. Não se trata também de ficar só ficcionalizando, pensando, tem a ver com prática, com alterar a sociedade tal qual nós a conhecemos. Na página 81 tem uma... tem um capítulo, enfim, Mombassa vai dividindo várias cenas, né? O título desse capítulo é o rumo à redistribuição desobediente de gênero. Ela divide em cenas, né? 1, 2, 3 e tal. Na cena 7, que eu gostaria de marcar aqui para vocês, Mombassa diz o seguinte, é um trecho um pouquinho longo, eu peço a paciência e o carinho de vocês. Na primeira parte do livro, Os Condenados da Terra, Frantz Fanon afirma que a descolonização é um projeto de desordem total, uma vez que tem como horizonte radical a destruição de todos os regimes, estruturas e efeitos políticos instaurados pela colonização. Não se trata de encontrar um consenso, ajustar o mundo e conformar a diferença colonial num arranjo pacífico. A situação colonial não permite conciliação, porque é sempre já assimétrica. Ela se funda na violência do colonizador contra as gentes colonizadas e se sustenta no estabelecimento e na manutenção de uma hierarquia fundamental perante a qual a colonizada pode apenas existir aquém do colonizador. Não há negociação ou reforma possível, portanto. A luta da descolonização é sempre uma luta pela abolição do ponto de vista do colonizador e, consequentemente, é uma luta pelo fim do mundo. O fim de um mundo. Fim do mundo como o conhecemos, como nos foi dado conhecer. Mundo devastado pela destruição criativa do capitalismo, ordenado pela supremacia branca, normalizado pela cisgeneridade como ideal regulatório, reproduzido pela heteronormatividade, governado pelo ideal machista de silenciamento das mulheres e do feminino e atualizado pela colonialidade do poder. Mundo da razão controladora, da distribuição desigual da violência, do genocídio sistemático de populações racializadas e empobrecidas, do genocídio de indígenas, pessoas trans e outras tantas. E aí Mombassa está dizendo para nós, como então cuidar dos processos destrutivos para um outro mundo, sem pará-los em nome dos ideais de saúde, progresso, moralidade, normalidade e civilização, que constituem a base do texto colonial. Vocês sabem que o texto colonial aí é aquela junção, né? Modernidade, capitalismo, iluminismo, isso que Mombassa está chamando de texto colonial. Esse texto colonial inventou para nós algumas ficções, saúde, progresso, a moral, os bons costumes, aquilo que é normal, ser civilizado, a família, pátria, nação, são ficções que sustentam a sociedade tal qual nós temos. Aí Mombassa está dizendo, como é que a gente vai destruir o mundo se a gente é bloqueado por esses discursos? Por exemplo, aquela professora, aquele professor, aqui não vai nenhum julgamento, é uma reflexão para a gente pensar.
que está preocupado em fazer o seu mestrado, o seu doutorado, porque tem que alimentar os filhos e tal, não sei o quê. E esse mestrado, doutorado, vai dar 10% a mais no salário, vai dar 20% a mais no salário. Para Mombaça, esse tipo de muletinha, tal qual diria Nietzsche, nos torna zumbis, nos torna sujeitos sossegados, sujeitos que não vão fazer revolução, que não vão questionar o sistema dominante. Pelo contrário, que quando adoece, vai lá, toma o remedinho e volta para o trabalho. Simplesmente assim, sem questionar que, inclusive, esse mesmo trabalho, essa mesma sociedade, está adoecendo esse sujeito que volta para o hospital e toma o remedinho de novo e volta de novo para o trabalho. Percebe? Então, como frear isso? É uma pergunta interessante para a gente pensar. Eu estou caminhando para o final da minha exposição. Na página 114, Mombaça diz o seguinte: toda bicha preta deve estar atenta como condição de estar viva. Essa regra nós não inventamos, mas há forças e saberes que só poderiam ter emergido do fato de termos sido submetidos a ela. Se a gente pensar, por exemplo, a galera do rap, Racionais MCs, né, Mano Brown e tantas outras, que já disseram para nós: eu fiz 23 anos de idade e sou um sobrevivente. Cheguei aos 30 anos de idade e sou um sobrevivente. A bicha preta, a trans negra, sabe que ela é, antes de tudo, uma sobrevivente. Num país que não deixa ela chegar a 30, 40 anos de idade, a ter uma vida em plenitude. Daí que essa sujeita, daí que esse sujeito que está gritando, sempre estarei aqui, retornarei, nossos mortos reclamarão as dívidas, vocês nos devem. É isso que essa bicha preta está dizendo para nós, né? E ela está dizendo isso não é porque ela é violenta, agressiva, porque ela é destrutiva, mal-humorada, mal comida, me perdoem o jargão. Não é por isso. Ela está dizendo isso porque ela está lutando contra uma sociedade na qual ela sabe que ou ela fica atenta ou ela não terá vida. Mombaça também diz o seguinte para nós, na página 132. Para aquelas que são capazes de escutar, não vão nos matar agora, é conjuro. Conjuro é uma maldição lançada contra o outro que quer nos matar. Não vão nos matar agora é conjuro, anunciação. As que buscam rotas de fuga podem encontrar peças para a construção de uma bússola ética, cujas setas não indicam nem o norte nem o sul, mas o rastro de caminho das ancestrais, do futuro e das que já vieram, comprometidas com o destino de criar raízes entre as estrelas. Esse é o convite de nós, para nós, né, feito por J. Mombaça, e era isso que eu tinha para apresentar e discutir com vocês hoje. Quero agradecer muito a atenção de todas, de todos, de todes, e agradecer a força dessa meninada bonita do IFBA, a cada ano produzindo a Semana Nacional da Consciência Negra, sem deixar a peteca cair. Meu abraço, meu carinho, meu axé, meus parabéns. Bem, eu acho que a gente pode... Deixa eu parar aqui a gravação.